Fala aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Pacheco e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a relação dos chakras com o sexo, com o ato sexual, tá? Quem é novo por aqui e não sabe muito sobre chakras, ou então para quem esqueceu um pouquinho, eu vou falar da relação dos 7 chakras principais, que são os chakras que estão distribuídos ao longo da nossa coluna vertebral, mais especificamente da nossa medula espinhal, no canal Sushumna, que se localiza no corpo energético, no Prana Maya Kosha, como os hindus chamam. Então eu vou tratar desses 7 chakras principais, principalmente dos 5 chakras, e da relação deles com os sentidos, tá? Com os nossos sentidos convencionais, como olfato, paladar, visão, tato e audição, tá bom? Vou estabelecer uma relação dos chakras com o sexo e por que os sentidos são tão importantes nessa relação. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, pelo menos nesse primeiro momento, é se vocês já perceberam, já pararam para pensar como é que os chakras, como é que esses centros de energia extremamente sutis, que são também centros de consciência, como eu sempre digo, mas são centros energéticos que nos conectam ao mundo material à nossa volta, aos objetos, às pessoas. Como é que esses chakras podem influenciar na nossa vida sexual? Como é que eles podem influenciar de forma profunda, de forma visceral, de forma impactante? E cada chakra desse se associa não só a aspectos emocionais e espirituais, mas também aspectos físicos. E nesse patamar dos aspectos físicos a gente encontra os nossos sentidos, o que pode transformar a maneira como a gente experimenta o prazer, como a gente lida com o prazer sexual. Então vamos começar pelo primeiro chakra, pelo chakra raiz. Para quem não sabe, o chakra raiz ele é o primeiro chakra no processo de expansão da consciência e ele fica ali na base da coluna vertebral, mais especificamente no cóccix, e a boca dele se estende até o períneo. E esse chakra está ligado ao sentido do olfato. Por quê? Esse chakra é um chakra de sobrevivência, é o chakra que nos liga aos instintos mais primitivos. E normalmente um dos sentidos predominantes nos animais é o olfato, tá? Até se a gente pegar alguns animais que a gente conhece muito, os animais tradicionais aí como o leão, como outros animais que são predadores e também as presas, né? Você pega ali o leão caçando uma zebra, por exemplo, ou qualquer outro animal, como é que o leão identifica a zebra muitas vezes? Pelo olfato. O olfato ele é um dos sentidos mais poderosos no reino animal. E quando a gente não tinha civilização, quando a gente não tinha ainda construído essa cultura de cidades grandes, a gente está protegido dentro de prédio, apartamento, casa, a gente morava ali muitas vezes como nômade ou nas cavernas, se protegendo de animais ou do sol. Muitas vezes o ser humano se protegia pelo olfato, percebendo a chegada do inimigo também, tá? E o olfato ele é o sentido que nos conecta com a terra, que nos conecta com as nossas raízes, que nos conecta com a nossa essência enquanto seres humanos encarnados. Eu diria para vocês que o olfato é o sentido que mais nos aproxima da natureza, pelo menos de uma forma mais primitiva. E é por isso que quando o chakra raiz está equilibrado, a gente fortalece a nossa conexão com a terra e fortalece a nossa conexão com os impulsos sexuais mais instintivos. E quando o chakra raiz está equilibrado, ele vai fortalecer a nossa conexão com a parceira ou com o parceiro, despertando um instinto primitivo, mas num sentido que enriquece essa intimidade física, que ancora o casal, que encapsula o casal numa energia telúrica, deixando os dois bastante enraizados e assim conseguindo capturar a energia terrestre, transmutando assim para os outros chakras. Então, num primeiro momento, a energia sexual, no chakra raiz, no chakra Muladhara, ela é uma energia mais primitiva, mais ligada a um instinto, sim, tá? Ela não entra ainda no campo de fantasia, do outro, ainda não, ela é muito ligada a essa questão do olfato, de sentir o cheiro do outro. Aí depois a gente vai encontrar o toque também, o paladar nos outros chakras, mas no início ainda é aquela coisa muito visceral. É um sexo ainda, às vezes até a gente pode falar que é uma coisa mais embrutecida,
mas em certa medida é a nossa ligação com o nosso lado animal ainda, tá? De forma equilibrada, tá? Por isso que é o olfato, é aquele sexo que é muito norteado pelo cheiro. Você sente o cheiro do outro, você sente o cheiro da sua parceira e aquilo ali até te estimula de uma forma positiva, tá bom? Isso num nível equilibrado. E então a gente pode afirmar que o chakra raiz equilibrado, ele vai te trazer um sexo no sentido mais do instinto, nessa ligação com o olfato, com o outro de uma forma primitiva, mas você pode trazer isso, essa energia mais densa, para que isso suba e vá irradiando para os outros chakras e para também te ancorar e te enraizar na Terra, o que é muito importante para a nossa caminhada espiritual, tá bom? Mas em equilíbrio, o que muitas vezes é difícil. E normalmente é um tipo de sexo onde você não vai ter um contato de chakra com chakra, por mais que tenha, é no fundamental com fundamental que tem a troca energética. Por quê? O fundamental, né, o raiz, o Muladhara, ele ainda não tem aquela... Ele não se preocupa tanto com o outro. Você pode estar ali equilibrado, tendo a troca de energia no nível instintivo, sem se preocupar com o outro, mas de forma moderada. Isso é importante, como eu te falei, para ancorar. Só que nesse primeiro momento, se você ficar também só nesse nível de consciência sexual e não partir para os níveis acima, você muitas vezes vai reproduzir até visualmente o tipo de sexo que os animais fazem. Quando você olha na floresta um leão e uma leoa transando, como é que é o tipo de ato sexual, se vocês perceberem? Eles ficam de frente um para o outro, chakra, encostando no outro? Não fica. Normalmente o que? A parceira fica de costas e o parceiro vem por trás. Tá? Isso com leão, seja os macaquinhos e macaquinhas, seja um tigre, uma tigresa, enfim, de uma forma geral você vai ver que se comporta de uma maneira, às vezes até muito rápida e sempre nesse tipo de interação. O contato só dos chakras inferiores, nesse caso raiz com raiz, por mais que o sexual esteja ali envolvido, que é o segundo chakra, mas a energia é mais densa mesmo. Ela não tem fantasia, não tem sensualidade ainda, fica presa no primeiro chakra, tá? Que é um chakra mais ligado a essa estrutura da Terra, ao alicerce, à sobrevivência, à preservação. Não que isso seja ruim. Isso equilibrado de forma harmoniosa, em alguns momentos, pode te ancorar um pouco mais, principalmente para casais que precisam. Mas se você fixar-se somente nesse tipo de energização, se você se comportar exclusivamente como um animalzinho que você coloca no Discovery Channel, ou então em outro canal da vida animal que mostra o sexo dos animais, você vai se comportar muito parecido com eles, tá? Então, você vai começar a refletir, será que só existe esse tipo de sexo? Será que é sempre assim? Será que isso é legal, é ruim? Eu estou em excesso, não estou? E aí que entra a energização em excesso e também a carência, porque se você ficar em excesso nesse tipo de energia, nesse tipo de sexo, sempre reproduzindo o sexo do mundo animal, tá? E é fácil perceber muitas vezes pela postura, como eu falei para vocês. Grande parte das vezes o parceiro vai estar de costas e numa posição que vai lembrar dos animais, tá bom? Então reflita, se o seu sexo é sempre assim, saiba que você está trabalhando na hora do sexo só o chakra raiz. Você está ancorando-se àquele tipo de energia, tá bom? Que eu não digo que seja ruim nem boa, mas em excesso com certeza vai prejudicar. E então, se a gente se fixar exclusivamente nesse tipo de energia, nesse tipo de ato sexual, se a gente se vincular a isso em excesso, o chakra raiz ele pode levar a gente a um tipo de obsessão sexual pelo prazer físico, só que não é o prazer físico com fantasia, pensando no outro, é um prazer físico no sentido, muitas vezes, de você colocar para fora algo que você necessita. E diria até mais do que prazer físico, seria um prazer quase instintivo de que aquela relação sexual tem que ser feita até com um certo automatismo, sem você entender o porquê. Depois da relação você se sente liberado, digamos assim, tá? Mas você não procura o contato com o outro. É o desejo transmutado, é o desejo sexual em forma de impulso dominante.
É mais ou menos isso. E esse impulso dominante, até inconsciente, nesse momento ele está desvinculado de qualquer equilíbrio emocional, espiritual e até muitas vezes físico, tá? Pensem no cheiro, é como aquele animal que está sentindo o cheiro do outro e vai ali de forma descontrolada muitas vezes. Só que no caso do animalzinho, ele está totalmente norteado pelo impulso da perpetuação da espécie, né? Na maioria das vezes. O ser humano não, ele já tem um pouquinho do ego. O ego no primeiro chakra, ele ainda não está no mundo da dualidade, ele está no mundo próprio, só existe ele. Esse é o primeiro nível de consciência, sobrevivência. Então você pega essa energia sexual e trabalha só nesse chakra de uma forma muito constante e repetitiva, esse instinto de sobrevivência ele pode, entre aspas, se modificar no sentido de transformação dos desejos em algo que você nem sabe o que é, mas que transforma esse desejo sexual numa espécie de impulso que te domina, que te controla e que é destituído de todo o equilíbrio emocional, de todo o equilíbrio espiritual, que você naquele momento está numa consciência tão rasteira que você não percebe nem o outro muitas vezes. Mas diferente dos chakras acima, a gente vai falar depois no terceiro chakra, não é que você não perceba, o terceiro você percebe, mas você despreza no sentido de descontrole. Nesse não, você não percebe como participante daquele ato, você só se preocupa em colocar para fora aquele excesso de energia, se o caso for o excesso, entendeu? Então, o ideal é que você tenha o equilíbrio para se utilizar dessa energia do chakra raiz no ato sexual de uma forma que você consiga capturar, que você consiga criar a energia fundamental e que ela seja positiva para a tua vida, subindo para os chakras superiores, despertando outros níveis de consciência sexual, tá bom? Então, voltando, esse excesso de energia e de ancoragem no sexo, ele pode resultar em comportamentos compulsivos, em comportamentos sexuais completamente dominantes, onde a busca pelo prazer, pela gratificação sensorial, ela se torna única. Você só pensa em você mesmo. Isso pode ser incessante, sem fim. E quando isso normalmente acontece, você acaba negligenciando outros aspectos importantes da relação sexual, outros aspectos importantes da vida propriamente dita. Eu diria para vocês que a pessoa fica totalmente à mercê do instinto animal, que num primeiro momento, na vida animal, no reino animal, era importante. E você pode trazer essa energia, como eu disse para vocês, para o chakra raiz, se alimentar, capturar energia, mas quando isso se torna em excesso, você se comporta como um animal, não como um animal político, como disse Aristóteles na Grécia Antiga, mas como um animal irracional, movido pelo instinto e pela necessidade visceral de sexo, sem ao menos saber que tem outro parceiro, sem se preocupar com o outro. Tá bom? Eu diria para vocês que o ser humano, quando entra nesse estado mental, nesse estado de consciência sexual, animal, é como se fosse um animal que está no cio, mas o animal normalmente fica num período curto de cio. Mas no caso do ser humano é como se fosse um cio enlouquecido e sem fim. É um ciclo em busca de atividade sexual que não acaba nunca, ininterrupto. E no caso do ser humano, essa busca irracional pelo sexo e pelo prazer, ela é potencializada pelo ego. Seria como se você estivesse cavalgando num cavalo loucamente por avenidas, por florestas, por ruas, por precipícios, sem parar loucamente. E quando alguém te pergunta por que você está cavalgando tão ferozmente, em direção aonde? Onde é que você está indo? Você não sabe a resposta. Por outro lado, quando um chakra raiz está desequilibrado pela falta de energia, isso também pode te atrapalhar bastante, só que diferente do excesso, você vai ter a carência. Isso pode resultar numa espécie de desconexão, tanto física quanto emocional. Você perde o lado instintivo, que também é importante em certa medida, porque você é um animal, tá? Um animal racional. Não que você vai ter que ir para o excesso, mas eu digo, você perde a tua parte instintiva de sobrevivência. Então percebam, o excesso te leva a cavalgar loucamente, sem saber o destino que você está indo. E a carência, você não encontra nem o cavalo que você vai subir. É mais ou menos isso,
tá bom? O ideal é a harmonia. Então a carência ela pode te trazer também problemas muito sérios para o teu dia a dia. Porque a carência de energia, né, a falta de energia nesse chakra, você pode em certa medida enfraquecê-lo a tal ponto que você não vai ter mais desejo sexual por ninguém. Você não vai ter atração por nenhum parceiro ou nenhuma parceira. E percebam que algumas vezes o sentido do olfato também vai se enfraquecer. Você não vai sentir o cheiro do outro. Não é que você vai perder o olfato, mas é que o olfato não será tão presente quanto num chakra equilibrado. Quando você encontra uma pessoa que você está ali tentando alguma coisa, procurando te chamar para sair, alguma coisa parecida, qual é a primeira coisa que as pessoas fazem no encontro? Normalmente, né? Bota um desodorante, tenta se perfumar, tenta estar cheiroso, estar cheirosa. Por quê? Porque é o primeiro contato. Antes de chegar perto, você já sente o cheiro do outro, tá? Então, quando você está preocupado, quando você está com uma certa energia equilibrada no chakra raiz, você vai se preocupar com o teu cheiro também, muitas vezes. E é muitas vezes isso que a maioria das pessoas percebe num primeiro encontro. Se tu chegar lá com um CC brabo, com uma caatinga, o cara não bota desodorante, sai de um futebol, vai direto encontrar uma garota no primeiro encontro. Vai ser bem complicado. Antes da aproximação dos primeiros 2 beijinhos, a garota já vai ficar meio desesperada com aquele fedor que está vindo de você. Então, a falta de energia nesse chakra ela pode ser muito prejudicial também, porque vai te tirar o desejo sexual, você não vai ter vontade de encontrar nenhuma parceira ou nenhum parceiro, e muitas vezes você vai sempre fugir de algum tipo de situação desse tipo. Então eu diria para vocês que tanto o excesso quanto a carência vai ser muito prejudicial no contato com o outro. De um lado, porque isso pode te consumir de uma forma tão grande que o instinto vai nortear a tua vida, e do outro lado você não vai ter a menor vontade de encontrar outra pessoa, não vai ter nenhum desejo sexual, tá bom? E isso é importante enquanto seres humanos, a não ser que a pessoa realmente queira fazer um voto de castidade, porque aquilo já está na natureza dela, tá? Mas é um outro processo, um outro papo. Eu estou falando aqui dos chakras em relação ao sexo, tá bom? Então eu acredito que a gente tem que encontrar um equilíbrio, uma harmonia entre o excesso e a carência. E trabalhando o chakra raiz, trabalhando essa energia, seja por visualização, seja por exercícios físicos, seja por música, seja por meditação, seja sentindo aromas, que isso é muito importante também para trabalhar esse chakra, a questão do olfato, do aroma, é uma dica que eu dou para vocês. E então, para que a gente consiga o equilíbrio sexual no chakra raiz, é importante que a gente deixe essa energia fluir e que ela suba também para os chakras superiores, para que a gente não fique simplesmente reproduzindo o sexo no nível animal. Eu ia falar nesse vídeo aqui sobre todos os chakras e a relação sexual, mas eu me estendi tanto que eu estou vendo ali no vídeo, está demorando tanto, que eu resolvi agora finalizar e num próximo eu continuo sobre o chakra sexual, sobre o chakra Swadhisthana. Aí entra a questão da fantasia, aí entra o outro, e é nesse segundo chakra, no chakra sexual, no Swadhisthana, que após a energia ter sido trabalhada e fomentada no chakra raiz, ela sobe e alimenta esse chakra da fantasia, da criatividade, o chakra que começa a perceber o outro, processo de dualidade. Tá bom? Mas eu continuo num próximo vídeo que já tá tarde, daqui a pouco tem que pegar meu filho no colégio. O relógio não tá aqui, o relógio tá ali na frente que eu tô vendo o ponteirinho passando no celular. Eu espero que o vídeo tenha sido proveitoso para vocês, que ele contribua no processo de despertar e de expansão de consciência de cada um de vocês, porque afinal de contas o sexo também faz parte da nossa caminhada espiritual, pelo menos até um certo ponto, enquanto seres humanos encarnados aqui na matéria. Beleza? Desde já o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê!